Enfim, debater a ética numa condição como a nossa é realmente uma questão da mais alta relevância. Conversando com a Cris, né, só para agora a gente começar um pouco o nosso debate, conversando com a Cris, diz assim, Cris, eu não tenho ainda o que, digamos assim, eu não tenho organizado o que falar sobre a ética, mas eu acho que o grande ponto é o desafio, né? O desafio de pensar a ética em tempos de coronavírus, de um professor de ética que se ocupa com questões do nosso tempo. Então, eu organizei aqui um conjunto de intervenções. Depois a gente está combinando de disponibilizar para as pessoas que participarem aqui, né, Gilmar, através das plataformas da BRH. E o objetivo fundamental não é vir aqui com respostas, digamos assim, respostas prontas e acabadas em relação ao tema da ética nesse momento. O grande objetivo dessa discussão é realmente levantar alguns pontos, levantar algumas questões, para que nós possamos fazer uma reflexão coletiva em torno do tema da ética, né? A ética não é só importante, evidentemente, nesse momento, a sociedade brasileira é uma sociedade que está precisando muito discutir a ética, debater o tema da ética. A gente tem vários problemas em diferentes campos da nossa sociedade, não é? Mas, nesse momento, a gente achou que era pertinente fazer uma reflexão, afinal de contas, o que a ética pode nos dizer, que tipo de perspectivas e de perguntas a ética pode nos colocar. Então, eu queria dizer o seguinte, eu queria dizer que o fundamental é essa construção coletiva que a gente vai fazer e, portanto, as pessoas que estão assistindo fiquem totalmente à vontade de fazer perguntas, de fazer intervenções, né, Gilmar? Como tu estás assumindo o lugar da Cris, tu vais fazer as falas das pessoas que eventualmente publicarem no nosso chat, né? Isso, né? Isso, qualquer dúvida que o pessoal tiver durante, vai encaminhando os comentários, que a Então, gente eu vai respondendo. queria exatamente convocar as pessoas a pensarem conosco, não é? Comigo e com a BRH, esse tema da ética em tempos de coronavírus, em tempos de Covid, tá? Bom, então, primeira, eu vou fazer algumas observações introdutórias e depois a gente tenta fazer um debatezinho, tá? Primeiro, eu acho que é importante trazer um pequeno esclarecimento, uma pequena definição sobre a ética, tá? Todo mundo fala de ética, é um tema recorrente, todas as pessoas pensam na ética, mas eu acho que é importante pontuar, digamos assim, qual é o objeto propriamente dito da ética como tal. Então, a ética ela tem uma história que começa na Grécia Antiga com Sócrates, Platão e Aristóteles, sobretudo. Não é? Sócrates defendia a ideia de que a vida de uma pessoa sem autoanálise, a vida de uma pessoa sem autoavaliação e sem autocrítica é uma vida sem valor. Para nos tornarmos humanos, ser humano, um H maiúsculo, significa ser uma pessoa que constantemente coloca-se em autoexame, não é? Platão, na sua obra monumental, que chama-se A República, ele procurava responder uma pergunta fundamental, que era: como podemos atravessar a nossa vida da forma mais bela e justa possível? E, de acordo com ele, o indivíduo mais belo e justo é aquele que, assim como na cidade justa, conseguir dominar os seus apetites e desejos através do domínio da alma racional, através da razão. Ou seja, atravessar a vida da forma mais justa e bela possível é ser capaz de dominar o conjunto dos seus apetites e desejos, porque são os nossos apetites e desejos que geram a injustiça. Tá? E, finalmente, Aristóteles é aquele que vai dar uma forma, digamos assim, mais acabada, vai transformar a ética numa disciplina propriamente dita, numa ciência propriamente dita, com um estatuto próprio.
E, de acordo com a perspectiva do Aristóteles, então, a ética é uma ciência prática, cujo objetivo é tornar a nossa vida feliz e virtuosa. Nós estudamos, nós pesquisamos, enfim, refletimos sobre a ética para conquistar uma vida feliz. Portanto, a ética é uma disciplina que estuda o modo como um indivíduo deve se comportar para conquistar a felicidade. É isso que é a definição fundamental de ética. E o que é a felicidade para Aristóteles? Para ele, a felicidade de um indivíduo é a busca da virtude. A vida feliz é uma vida vivida conforme a virtude. Logo, a ética será aquela ciência prática que se pergunta o que é a virtude, o que é um indivíduo verdadeiramente virtuoso e o que é a excelência moral. Em resumo, queria só situar, né, as origens da ética e o tema da ética. A ética é aquele campo de estudo que investiga a conduta do indivíduo como tal. Assim como a política é aquela ciência, aquela disciplina que estuda o modo como os indivíduos se comportam coletivamente, a ética é aquela disciplina e aquela ciência que estuda o modo como os indivíduos se comportam enquanto indivíduos. Tá? Bom, assim, não é? Podemos dizer que a ética procura refletir em geral como o indivíduo se relaciona consigo mesmo, com as pessoas que ele ama, a família, os amigos, etc., com a sociedade, o trabalho, as suas redes sociais e, finalmente, com o meio ambiente. Então, essa é a primeira observação introdutória em relação à ética, porque é fundamental definir com clareza, fazer uma espécie de terapia do conceito, para que a gente entenda que a ética é exatamente essa reflexão que nós fazemos sobre a nossa conduta como indivíduos, e que aquilo que nós fazemos não é transferível, nós somos os únicos responsáveis pelas ações que realizamos no mundo. Bom, mas agora é a ética em tempos de pandemia de Covid, não é? Que é uma doença causada pelo novo coronavírus. E uma das características mais importantes do coronavírus é que ele é uma doença infecciosa com alta capacidade de contaminação, porém com baixa letalidade. Diferentemente do vírus Ebola, cuja capacidade de infecção, de contaminação é baixa, porém a letalidade é muito alta. E uma pandemia, o que é uma pandemia? A pandemia é uma palavra também de origem grega, né? Eu sempre digo, a gente deve tudo aos gregos, né? A civilização ocidental, tudo que a gente tem, deve-se a essa civilização monumental que é a civilização grega. A pandemia, então, que é uma palavra de origem grega, pandemia, é que ela é uma síntese de duas palavras também gregas, pan e demos. Pan significa todos. Demos significa cidade, população. Modernamente traduzido por povo. Então, a pandemia do coronavírus é de uma doença infecciosa que se alastra por todo lugar, para toda a sociedade, no caso, a sociedade mundial. Eu tenho aqui um pequeno anexo que eu queria trazer para vocês aqui, de algumas, rapidamente assim, só para que a gente se situe, algumas pandemias, não é? As primeiras pandemias que aconteceram na história da humanidade, ou pelo menos algumas, só para que vocês tenham uma ideia delas, não é? Isso aqui eu pesquisei na Universidade de Lisboa, no curso de Medicina, um artigo sobre as grandes pandemias. E vejam,
A gente tem na antiguidade, a maior pandemia na antiguidade que nós temos conhecimento ocorreu no século V a.C., que foi a chamada peste de Atenas, ou praga de Atenas, ou peste do Egito, que vitimou aproximadamente 2/3 da população da cidade grega, não é? Depois a gente tem a praga de Justiniano, século já 6, 7, 8 depois de Cristo, que vitimou cerca de 50 milhões de pessoas. Imaginem que a humanidade nós tínhamos, isso aí é quase, sei lá, 10% da população mundial, né? Mais 20% da população mundial nessa época, né? Depois a peste negra, no século XIV depois de Cristo, que matou em torno de 25 a 75 milhões de pessoas, né, causada pela peste bubônica. Depois, já no século XX, a gripe espanhola, que teria infectado 1/3 da população mundial e teria contribuído para o óbito de cerca de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo todo. Depois, gripe asiática, gripe de Hong Kong, finalmente, ainda já para o final do século XX, a AIDS, né, que matou cerca de 35 milhões de pessoas, e já no início do século XXI, a gripe A, conhecida como também a gripe H1N1, não é, que vitimou cerca de 200 mil pessoas. Vejam a diferença aqui, não é, em relação às pandemias anteriores e às pandemias atuais. E os dados que eu tenho de hoje em relação ao coronavírus, eu imagino que a maioria das pessoas estão informadas, mas não custa aqui só para a gente precisar um pouco o grau da nossa discussão, o que é a pandemia atual, não é? Hoje a gente tem 17/6, né? Aí, tirando todas as subnotificações que existem no mundo, etc., nós temos cerca de 8 milhões de pessoas infectadas, não é? Com 141 mil casos, novos casos, com 450 mil óbitos, né, quase 500 mil de pessoas já com óbitos, e eu estava analisando dados, me pareceu assim que mundialmente a gente já está entrando numa fase de declínio da pandemia, mas ontem à noite eu estava pesquisando, ficou para mim mais ou menos claro que a gente estava começando uma fase de declínio da pandemia em termos mundiais, mas hoje aumentou o número. Ontem tínhamos cerca de 3.500 novos óbitos e hoje passamos para quase 7 mil novos óbitos, né? Mas isso pode ser um desequilíbrio e pode ser realmente que o dia de maior óbitos que nós tivemos foi em abril, se eu não me engano, 20 de abril, com cerca de 10 mil pessoas que morreram. E a partir de lá a tendência foi sempre caindo, não é? Mas é claro que o Brasil está numa outra, né? O Brasil está num processo digamos assim, de chegar no pico, vamos dizer assim. O Brasil ainda não está num processo de queda das infecções e dos óbitos. No Brasil hoje a gente tem 900 mil pessoas infectadas, mais de 900 mil, provavelmente aí nos próximos 2 dias a gente vai chegar a 1 milhão de pessoas infectadas. Temos 46 mil, quase 45.500 mortes, óbitos, não é? E, enfim, tem essa é a nossa realidade, 1 milhão mais ou menos de infectados e cerca de 50 mil óbitos. E muitas pessoas, obviamente, isso é importante sempre destacar, né, já curadas e já no processo de vida normal. O que também uma notícia hoje me chamou a atenção é que a taxa de contágio do coronavírus no Brasil, ele cai pela 3ª semana seguida. Eu acho uma boa notícia para nós, não é? Porque ela passou de 1,08 para 1,05. Mas a gente sabe que
a curva descendente ela tem a ver quando essa taxa de contágio fica abaixo de 1, não é? Porque quando fica abaixo de 1 é sempre, a contaminação ela sempre fica abaixo digamos assim, ela vai, a curva começa a decair. Eu não sou especialista em epidemiologia, mas, enfim, são informações importantes que eu queria trazer para vocês. Então, esse é o dado do momento da nossa pandemia. Bom, qual é a pergunta, então, que se coloca? Quer dizer, neste quadro, né, de uma pandemia como a causada pelo Covid-19, como devemos nos comportar como indivíduos? Qual a forma mais bela e justa, a forma mais virtuosa da nossa conduta nessa realidade dramática, nessa realidade absolutamente trágica, né? Que, além das mortes diretas, nos traz pânico, desemprego, abandono, transtornos psíquicos, medos, crises sociais e econômicas, e que, de algum modo, está desestabilizando o mundo que até então nós vivíamos, não é? Então essa é a pergunta, a pergunta da ética em tempos de coronavírus, de Covid-19, qual é a forma mais correta, mais justa, mais virtuosa, através da qual nós, indivíduos, devemos nos comportar nessa crise pandêmica. Tá? Celso, o pessoal estão escrevendo alguns comentários, tem dúvidas aqui. Então, a Crismere colocou: sempre fazemos uma autoanálise, agimos de acordo com as nossas necessidades, tomamos decisões de acordo com as nossas necessidades e valores, né? Ela colocou esse comentário aqui para a gente. Depois a gente teve a Gabi também, comentou que a ética é fundamental sempre, né, em qualquer âmbito. Solange também colocou aqui uma pergunta: como ser virtuoso nas tomadas de decisões, como ser virtuoso, né, em tomadas de decisões em tempos de pandemia. Ela colocou essa questão aqui para a gente. Pois é, essa que é a pergunta, né? Como é que a gente realmente pode se olhar no espelho e dizer para nós mesmos, né? Quer dizer, estamos sendo realmente virtuosos nessa situação? Acho que é essa que é realmente a grande pergunta. Então, vou tentar trazer alguma coisa aqui, claro, e tem a ver com isso que a Crismere colocou também, a questão dos valores, e acho que numa situação em que ia falar logo adiante, mas quer dizer, a morte, não é? Porque o vírus, quer dizer, essa situação da pandemia, ela nos coloca a morte como uma espécie de iminência para qualquer pessoa, basta sair na rua, a gente está correndo risco, etc. E a morte nos faz refletir sobre valores, os nossos valores fundamentais, não é? Quer dizer, esse momento extremo que a morte significa, ela sempre nos faz pensar aquilo que realmente é o fundamental, quais são os valores realmente fundamentais, não é? Então, sem dúvida nenhuma, a discussão da ética, ela envolve valores fundamentais e evidentemente, precisaríamos conversar um pouco sobre isso também. Eu queria ainda, você sabe que eu sou professor de filosofia, então eu estou só na introdução, tá? Então eu estou só no... Mas eu sei que a introdução é que tem os pontos principais de qualquer forma, tá? O que eu queria dizer agora... O Moura está acompanhando a gente aqui, ele também encaminhou uma dúvida para a gente, né? Ele fez uma pergunta bem interessante. Ele colocou assim: um momento de pandemia é a hora de ouro de uma civilização demonstrar suas virtudes. Então, também super pertinente esse momento, né? Como eu havia comentado no começo, com todos esses transtornos que a gente vem passado, todo mundo pego de surpresa por essa pandemia, acabou que transformando muito que rapidamente o nosso comportamento, né? Mudou-se a rotina de todos e claro que isso afeta no psicológico, isso afeta no comportamento, afeta na ética na empresa que a gente trabalha, ética nos nossos diversos relacionamentos, no familiar, amizade, ambiente de trabalho.
Então, o comportamento, claro, tá muito intrínseco num comportamento a questão da ética. E como é difícil ser ético no momento em que a gente está no meio de um redemoinho e que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo e muito menos o que vai acontecer. É muito difícil manter esse equilíbrio emocional e se colocar no centro e imaginar, não, existe ainda um pouco de humano aqui, não vamos passar por cima de ninguém por falta de ética. É bem complicado, né? Não tenha dúvida, Gilmar, ética não é absolutamente simples. Não é absolutamente simples você ser ético. Se fosse fácil, a gente não estava discutindo isso há 2.500 anos. A gente está há 2.500 anos discutindo o que é ser ético, né? E no momento de crise como essa, por exemplo, dinheiro, só para pegar um pouco o teu ponto aqui. Já vou voltar aqui para o meu negócio, mas, por exemplo, assim, a gente precisa, de algum modo, colaborar com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Quer dizer, o que a gente faz com o nosso dinheiro? Não é? Quanto que a gente pode dedicar para essa ajuda? Não é? Será que a gente está dedicando aquilo, só para pegar esse ponto, será que a gente está dedicando aquilo que a gente realmente deveria, de acordo com as circunstâncias, com as nossas posses, com as nossas condições? Não é? Então é muito difícil um momento de tensão como essa, né? E tu colocas, e o Lucas Moura também colocou de uma forma interessante, que o Lucas que está inclusive na Nova Zelândia, né? É muito difícil a gente ficar confrontado, digamos assim, com uma situação extrema, né? E é exatamente isso, nessa situação extrema que a gente vê as pessoas verdadeiramente virtuosas, né? E como que a gente pode realmente agir virtuosamente, tá? A Thaís, exatamente isso, né? A Thaís reforça isso aqui no comentário dela. Ela diz que acredita que o olhar para o ser humano como se fosse a nossa própria vida. Então, acredito que seja aquilo de praticar a empatia, se colocar no lugar do outro. A Thaís está comentando aqui com a gente, cuidar do outro como se fosse cuidar de nós mesmos. Tenho mais perguntas aqui, Celso. Eu posso fazer? Você quer continuar? Como que a gente... Não, eu acho que é legal. Eu acho o seguinte, a gente pode continuar com as perguntas, assim, mas talvez a gente pudesse ir uma a uma para não ficar atropelado e a gente poder dar atenção, né? A gente talvez não consiga dar atenção a todas. Mas eu acho que esse tema da empatia, tá? Ele é o tema fundamental da ética, inclusive, né? Ele não é o tema só do momento. Claro que no momento a empatia, ela, digamos assim, ela fica num lugar de destaque, não é? Porque é um momento de crise extrema, digamos assim. Então, se a gente pegar, por exemplo, a teoria do Adler, grande psicólogo, psicanalista, psiquiatra, Alfred Adler, a própria saúde mental de um indivíduo tem a ver com a sua empatia social. O indivíduo mentalmente saudável, que tem um estilo de vida saudável, é uma pessoa que tem empatia pela sociedade. Então, eu acho que esse é o ponto, esse realmente é o ponto central da ética hoje, né? Pelo menos vamos dizer assim, um dos tópicos, um dos principais problemas da ética hoje. E aí eu cheguei a anotar alguns exemplos, né, que a ética, então, a empatia, ela se transforma em quê? Em cuidado com as pessoas que a gente ama, com os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, não é? Ela se transforma, por exemplo, em empresas e instituições que realizam filantropia,
nesse momento, solidariedade. A empatia se revela através dessas ações concretas, não só de palavras. Porque eu quis ressaltar a questão da ética como uma ciência prática, porque não se trata só de saber o que é justo, se trata de ser justo, de fazer coisas justas, né? Então a gente tem, por exemplo, algumas iniciativas de empresas privadas que eu julguei super importantes e interessantes, que aqui no Rio Grande do Sul, que foi o Zafari, o Ipiranga, a Gerdau e o Moinhos de Vento, que construíram, sob a administração do Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Independência, não é? Quer dizer, foi um gesto absolutamente filantrópico que devemos todos aplaudir. Por outro lado, de outro lado, digamos assim, o Movimento Sem Terra, o MST, que tem feito um trabalho incansável de doação de toneladas de alimentos para evitar o quê? Para evitar a pandemia da fome, não é? Então, todas essas ações de filantropia e de solidariedade, elas advêm de uma postura de empatia em relação aos outros, né, em relação à sociedade. E claro que, nesse momento, você tem pessoas que têm empatia, que procuram ajudar dentro das suas condições e das suas possibilidades, e pessoas que praticamente não se envolvem com o problema em questão. Tá? E acho que poderíamos até ir um pouquinho além, porque porque assim, a empatia, para mim, ela está associada com um conceito da imago feminina, que é proposto da imagem primordial do feminino, proposto pelo Carl Jung, que é outro psicólogo também, que eu acho extremamente interessante, não é? Porque esses sentimentos de cuidado, de intuição, de sensibilidade, tudo isso tem a ver com isso que ele chamou de ânima, não é? E me parece que é um momento em que nós estamos, de algum modo, relativizando ânimos, não é? Que é essa postura mais agressiva, mais dominadora, mais controladora, que perdurou ao longo da civilização, que dominou, digamos assim, a cultura e a civilização. E estamos colocando, eu espero, pelo menos, no lugar de ânimos, né, dessa imagem primordial mais dominante, mais controladora, mais destrutiva, nós estamos colocando no lugar dessa imagem primordial, nós estamos colocando ânima, não é? Que é uma imagem, que é uma situação subjetiva, uma condição subjetiva mais de cuidado, mais de empatia, mais de intuição, e etc. Tem uma teoria sobre isso aí que a gente pode em algum momento desenvolver. Bom, falei sobre ânima. O que temos mais aí? A gente tem a TKTAI, ela está perguntando aqui, as organizações têm o dever moral de escolher os serviços e plataformas que respeitam a privacidade ou apenas a melhor solução organizacional? Eu acho que, vamos dizer assim, eu acho que aí o meio termo é a solução, tá? Porque, digamos assim, seria muito fácil dizer, bom, ela tem que procurar... Eu acho o seguinte, sempre tem que se agir dentro de padrões morais e éticos razoáveis, civilizatórios. Isso é básico para qualquer empresa que mereça seu respeito. Você vem percebendo que houve alguma mudança nesses padrões morais e éticos nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo? Você percebeu, com a sua experiência acadêmica, que isso mudou ou ainda ou a sociedade ainda está tentando se manter firme nessas raízes morais e éticas? Ou até mesmo para o pós-pandemia, onde todos estão denominando como o novo normal, a volta do normal que seja. Você enxerga algum movimento ético, moral? Você acredita que isso vai se manter?
haverá mudanças ou realmente vai continuar intacta, como se diz assim, a ética, a moral das pessoas? No comportamento em que mudamos, né? Todo mundo mudou o comportamento. É uma pergunta muito complexa, né? Pra gente, muito difícil, né? Eu vejo o seguinte, a gente pode pegar alguns pontos, né? Eu vejo que tem algumas empresas que são muito éticas, tá? E pessoas que são éticas, enfim, e há um movimento que é mundial, não é só um movimento, inclusive agora da pandemia, não é um movimento antes, de, de que realmente a ética seja um elemento constitutivo das relações organizacionais, das empresas, né? E também uma exigência da sociedade de que essas empresas sejam éticas e de que os nossos governantes também sejam éticos. Eu acho que há uma exigência social em relação à ética, né? Hoje as pessoas não querem mais comprar produtos, não dá para generalizar, é difícil, mas assim, as pessoas querem comprar produtos de empresas que são eticamente, que se comportam de uma forma adequada diante do meio ambiente, diante dos seus funcionários, não é? Existe, por exemplo, hoje todo um movimento em relação a questionamento de empresas que financiam sites que produzem fake news, que a gente sabe que não é uma postura ética. Então, as pessoas estão deixando de comprar em determinadas empresas em virtude disso, as empresas estão deixando de anunciar em sites que promovem notícias falsas, etc. Então, acho que há um movimento geral, né, pela importância da ética. Só que os processos produtivos, eles não são... Assim, por isso que eu disse que o caminho do meio termo é um caminho legal, né? Porque, assim, os processos produtivos, eles muitas vezes, eles passam por cima. Veja o seguinte, hoje a gente tem um problema em relação... Uma das discussões que se faz em torno da questão do coronavírus é a nossa relação com o meio ambiente. A gente chegou num limite, quer dizer, a gente está num limite da nossa relação com o meio ambiente. Bom, teoricamente, um monte de coisas que nós fazemos e que nós, como indivíduos, e as empresas produzem, elas estão completamente equivocadas do ponto de vista do longo prazo. Eu li alguns livros sobre esse tema e que, claro que a mídia ela sempre acaba falando de questões mais urgentes, daquilo que é urgência. Mas, se eu não me engano, no ano passado, 2019, 7 milhões de pessoas morreram em decorrência dos problemas ambientais. Talvez a gente não chegue a isso em termos de coronavírus. Então, quem sabe essa situação nos acenda uma luz para entender que nós não temos o controle da natureza, que a resposta dos vírus, são respostas da natureza. Né? Quem sabe nos torne um pouco mais humildes em relação ao meio ambiente e nos faça perceber que nós não somos donos do universo. A humanidade representa só 0,01% de toda a vida que existe no planeta. E nós, esse 0,01% da vida que existe no planeta, está concretamente colocando em risco o conjunto da vida planetária, né? Isso é ciência, né? São dados, a gente pode discordar, etc. Mas o ponto é, quanto que um modo de produção, se é que eu estou me fazendo entender, um modo de produção, que é o modo de produção que até então sempre via a natureza como um meio a ser explorado, vai mudar de uma hora para outra, entre aspas, para ser um modo de produção que, digamos assim, coloque limites e respeite a própria natureza. Né? Então, porque eu acho que aqui a gente tem um ponto de ruptura ética. As empresas que realmente levam a sério a questão da responsabilidade socioambiental das suas ações e empresas que não levam. Né? Inclusive, empresas privadas, empresas públicas, isso é generalizado.
Então, será que no início a gente tinha uma certa esperança? Será que será que nós vamos ficar melhores depois da pandemia? Será que nós vamos nos tornar mais humanos, mais empáticos, mais solidários? Tomara que sim, né? São perguntas e respostas que a gente vai, tomara que sim, a gente vai descobrir ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo, a complexidade de tudo isso é muito grande. Ter uma projeção do que vai acontecer é muito complexa. E ainda mais quando a gente fala de comportamento humano. Que assunto... No começo da live você prometeu uma reflexão. E realmente é muito mais que uma reflexão. A gente vai refletindo, a gente vai pensando, e realmente são assuntos bem instigantes, né, para esse momento. Olha só, eu queria chamar a atenção para um ponto aqui, tá? Que eu acho que é decisivo, que é o seguinte. A ética, ela é uma ciência prática imprecisa. Não existe, assim, um padrão de comportamento, não existe não se trata de uma ciência objetiva, exata. A ética não é uma ciência objetiva. A ética é uma ciência, a gente poderia chamar até subjetiva, né? Ela envolve um conhecimento prático, tá? Porém, ela precisa, sobretudo nessas circunstâncias que a gente está vivendo, se associar à ciência exata, à ciência objetiva, não é? Que é a episteme grega, né? Porque que ela a ciência objetiva, a ciência exata, ela é precisa por natureza. Porque na medida em que a gente conhece melhor o modo como o vírus infecta e se comporta, nós podemos modelar melhor e mais adequadamente o nosso comportamento. Porque se a gente olhar, por exemplo, as grandes pestes antes da modernidade, onde a gente não tinha uma ciência ainda, as pestes elas eram vistas como castigo divino. As pessoas não sabiam como é que a peste bubônica, como é que as pessoas se infectavam. A partir da modernidade, com o advento da ciência, do iluminismo, a gente passa a saber como as infecções acontecem. O vírus do o coronavírus foi conhecido rapidamente. Em questão de semanas, os cientistas já sabiam o sequenciamento genético, já sabiam como funcionava, etc. Então a gente tem hoje o que não tínhamos no passado, e talvez por isso a gente tem duas coisas fundamentais que a gente não pode esquecer, que é da associação com a ciência e com a informação. Não é? Então, o conhecimento científico e o compartilhamento de informação, porque eu quero fazer duas observações aqui. O nosso tempo já deve estar esgotando, né, Gilmar? A gente tem... Deixa eu ver, a gente tem uns 15 minutinhos. Tá, mas eu queria chamar a atenção para esses dois pontos aqui, porque eu acho que eles são decisivos, que é o seguinte. Primeiro, a gente precisa ouvir a ciência. A ciência, e ela nos ajuda a modelar o nosso comportamento ético. Porque se a ciência diz, e isso a gente já sabe hoje, né? Quer dizer, a gente já tem aqui, eu li esses dias um artigo que eu achei bastante interessante de um médico paranaense que chama-se Carlos Sperandio, e ele está falando da questão do isolamento social e está colocando uma questão que eu achei bem pertinente, bem interessante, porque ele aborda a questão dos idosos, né? Porque os idosos têm um estilo de vida que, para eles, o convívio social é muito importante. O isolamento de idosos é um isolamento muito complicado para eles, tá? E ele diz o seguinte, o que nós já sabemos hoje do vírus é que é um vírus que corre de árvore respiratória, estou citando ele, tá? Ele corre de árvore respiratória para árvore respiratória.
Ou seja, a gente já começou, a gente já entende hoje, a ciência já nos permite entender qual é o mecanismo de contágio, que é através da secreção da via aérea. Ora, se, diz ele, a gente conseguir escapar dessa secreção, a gente está salvo. Então, conclusão, higienizando sistematicamente as mãos, usando máscaras o tempo todo e mantendo-se a 2 metros de distância de outras pessoas, a gente está protegido. Então, em torno dessas três, digamos, desses 3 modos de agir nesse momento, máscaras, higienização de mãos e 2 metros de distância, a gente estaria se preservando e preservando as outras pessoas. Ora, isso é a ciência que nos diz, e, portanto, não é um castigo divino. Nós podemos evitar a contaminação entendendo o que a ciência já descobriu sobre o coronavírus. E, portanto, as atitudes negacionistas são as piores possíveis. Que é, não, o vírus não existe, o vírus não vai me pegar. Pelo contrário, né, quanto mais nós negarmos, mais expostos nós estaremos e mais expostos nós colocaremos as pessoas. Então, eu queria chamar a atenção para o seguinte: colocar máscara, ela é principalmente um gesto de empatia e cuidado com o outro. Porque a máscara ela tem um efeito muito mais de proteger o outro do que de nos proteger. Então não basta eu sair de máscara, você sair de máscara e as outras pessoas não saírem. Pelo contrário, se só tu tiver de máscara e a pessoa que está contigo não está de máscara, o risco de tu te contaminares é ainda maior, porque a máscara ela concentra ali uma série de umidade, então ela é um lugar propício para que o vírus se instale. Então, usar a máscara é um gesto ético de proteção do outro. E na medida que tu protege o outro, tu está criando uma cadeia de proteções, não é? Então, nós não temos hoje a liberdade de escolher usar ou não máscara. Nós temos que usar, e isso realmente está se transformando em lei, né? O Senado, se eu não me engano, já aprovou. E as pessoas que não usarem têm que ser multadas e têm que ser punidas porque elas estão colocando em risco a saúde pública. Né? Bom, para te interromper, a gente tem um pouco menos de 10 minutos para poder encerrar. E a gente tem algumas perguntas aqui. E a gente pode seguir com elas? Vamos. É que eu queria falar do compartilhamento. Só deixa eu falar uma última coisa aqui, que eu estava dizendo o seguinte. A gente tem duas... Daí a gente parte só para o debate. A gente tem dois aliados à ciência da ética. Um, que é a ciência exata, né, e a ciência da informação. E eu acho que eu queria chamar a atenção um pouquinho para a questão, eu chamei a atenção para a ciência exata, né, o que ela nos diz e como ela pode nos orientar em termos de comportamento ético nessa condição. E eu queria chamar a atenção para a ciência da informação, porque a gente vive hoje uma situação em que a gente vive uma verdadeira batalha da informação, né? E eu acho que nós precisamos, de modo geral, fazer um uso com maior cuidado e maior responsabilidade das redes sociais. Tá? Por quê? Muitas vezes bem intencionados, nós promovemos a desinformação, nós promovemos notícias falsas, que têm efeitos reais na vida das pessoas. Ontem eu estava lendo uma matéria de um senhor americano, em que ele, como ele se informava só pelas redes sociais, ele achava que isso era tudo 5G da China, que isso não era, que o vírus não era tão poderoso. E quando a gente de algum modo divulga sem o devido cuidado, essas informações ou desinformações, a gente está colaborando, não é? Para que as pessoas acabem sendo infectadas e, portanto, infectando outros. E esse cidadão, ele conta ali, diz, eu não acreditei, eu continuei levando a minha vida normal e acabei sendo infectado, e minha mulher ficou infectada e ele estava no hospital dando uma entrevista para a BBC, né? Se eu não me engano, acho que era a BBC americana.
Então, eu acho que a gente tem dois aliados, que é a ciência exata e a ciência da informação. A informação e a ciência podem nos ajudar, são grandes aliados no processo de modular o nosso comportamento. E na medida em que ela modula o nosso comportamento, a gente está colaborando socialmente. Tá? Vamos lá, chega de papo. Olha, poderia ficar horas e horas aqui refletindo sobre esse assunto. Né? A Crismeri colocou para a gente como está sendo a ética na escolha dos procedimentos, tomadas de decisões nas organizações. Você tem vivido isso, Celso? Olha, eu posso falar da minha instituição, na qual eu trabalho, que me orgulho muito e, assim, não posso fazer propaganda, obviamente, mas eu não tenho maiores informações, né? Mas eu vejo, do que eu conheço, eu vejo que tem muitas empresas, gerentes de recursos humanos, pessoas realmente fazendo coisas muito sérias e muito, muito importantes, né? De respeito aos seus funcionários, de respeito aos seus colaboradores. Nós, por exemplo, nós só estamos com encontros virtuais, as aulas online, que é uma forma de você respeitar tanto os seus colaboradores quanto os seus alunos, né? Outras empresas que precisam ter os seus colaboradores, não é, dentro, tomam cuidados de higienização, de uso de máscaras, e claro, mas algumas que a gente sabe que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, que não tiveram medidas adequadas. A gente também não pode falar, porque deveria conhecer mais especificamente, assim, com maior propriedade, para não ser leviano, né? Mas se não há cuidados, há infecção, e se há infecção, há problemas. E aí a gente já vai para a bandeira laranja, depois para a bandeira vermelha, né? Mas eu vejo sim, eu vejo muitas empresas e empresários realmente levando a sério, não negando, né? Eu vejo também empresários negando o problema, querendo que as pessoas voltem, vamos lá, vamos fazer tumulto, vamos fazer jogo de futebol. Gente, vamos lá, todo mundo no ônibus, todo mundo no metrô, todo mundo... Aí não dá, porque tem que ter 2 metros de distância. Eu acho que a gente pode fazer tudo usando máscara. 2 metros de distância e com higienização. O problema é que no Brasil, a gente tem que entender também que é muito fácil a gente falar, que era um outro ponto que eu queria trazer, do isolamento, né? Quer dizer, claro que o isolamento é a forma mais hoje, prudência hoje é a melhor ciência. Eu queria até resumir um pouco da minha palestra em torno disso. Prudência é a melhor ciência hoje, enquanto a gente não tem as vacinas, a gente não tem os remédios que curam, etc. Mas o isolamento, ele poderia funcionar e ser muito mais efetivo quando a gente tivesse uma rede de proteção social efetiva, que as pessoas não tivessem com dificuldade de... Porque no Brasil a gente tem 50% da força de trabalho brasileira, ela é informal. As pessoas não têm... Se a pessoa não sair para trabalhar, ela não tem que comer. Ela vai depender da ajuda filantrópica. Só que o nosso Estado, o Estado brasileiro, é um Estado que tem grandes limitações. A gente não tem ainda um programa de renda mínima, a gente tem esse negócio agora dos R$600, toda uma discussão, um inferno, né? A gente tem pessoas que moram 5 pessoas em 3 metros quadrados. Pessoas que precisam de ônibus, de transporte coletivo. Aqui em Porto Alegre aumentaram as infecções porque as pessoas estão andando em transportes coletivos lotados, entre outras coisas, né? Então, o isolamento, que seria um bom caminho, ele também tem que ser pensado à luz da nossa realidade, que para 50% ela vale, mas tem uns outros 50% aí que, como é que faz? Como é que faz para ter comida na geladeira? Muito complicado, não é? Então, eu acho também que o Estado, aí eu acho que ele tem um papel nosso, tá, de cidadão, porque eu acho que um dos ganhos, talvez, o tempo vai acabar, eu sei, mas um dos ganhos, talvez, seja que a gente tem que exercitar um pouco mais a nossa cidadania. A gente tem que cobrar dos nossos governantes, a gente tem que dizer o seguinte, olha aqui, não basta só o isolamento. Eu fiquei sabendo que a Alerj agora,
ela tá aprovando uma lei importante que é de recolhimento das mulheres que são que estão sofrendo violência, porque o isolamento, por exemplo, está levando com que aumente o índice de violência contra as mulheres dentro de casa. Na França aumentou 36%, imagina no Brasil. O Brasil deve ter aumentado 50%. É realmente bem preocupante. E mais uma vez, me perdoa por te interromper, porque o Instagram ele dá um limite pra gente, e se a gente não encerrar, ele mesmo encerra a contragosto. Então, novamente quero agradecer a sua participação, agradecer em nome da BRH por ter aceito o convite. Retomando um pouco no começo, a Crismeri ela não pôde estar na transmissão por problemas técnicos, eu acabei entrando aqui para assumir com o Celso, eu trabalho no marketing da BRH. Foi muito bom, Gilmar, parabéns. Foste muito bem como mediador. Imagina, eu quero agradecer a todos que fizeram perguntas, a gente não conseguiu responder todas, mas por favor, manda por direct no Instagram essas perguntas, a gente responde para vocês por lá. A gente vai colocar também a gravação da live logo em seguida na íntegra, para quem não pôde assistir. E, novamente, falar dos cursos da BRH, agenda dos cursos online agora de junho. A gente tem 2 cursos, dia 23 e 24 de junho, técnicas de entrevistas de recrutamento e seleção. E 29, 30 e 1º de julho, dinâmicas para recrutamento e seleção. Para saber mais, pessoal, entra no site da brh.com, abrhrs.org.br/cursos, ou manda um direct para a gente no Instagram. Celso, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Os comentários aqui da Solange, da Crismeri, da Sara, alunos seus também comentaram aqui. Celso, bem legal a participação do pessoal. Carolina também, obrigado pela sua participação. O pessoal interagiu bastante. Simone, então... Olô, é isso, pessoal. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar porque o Instagram não dá mais tempo para a gente. Legal. Obrigado, Gilmar. Obrigado, a BRHRS. Boa sorte para vocês, viu? Estou aí. Sempre quiserem debater ética, contem comigo. Um abração. Vai compartilhar o seu material também com o pessoal. Ah, sim. Depois eu vou finalizar aqui e depois eu te mando e tu compartilhas lá Perfeito. Nos ambientes. Valeu. Um abraço. Boa noite. Tchau, pessoal. Até a próxima.